passado, a gente viveu uma coisa chamada Guerra Fria, que era a União Soviética, que era a Rússia e os países que faziam parte da União Soviética, contra os Estados Unidos, né? Então era uma guerra ideológica, o capitalismo contra o comunismo, o socialismo e tal. E existia aquela estrutura, né? Países de primeiro mundo, países de segundo mundo e terceiro mundo. O país de primeiro mundo eram os países capitalistas, o segundo mundo eram os países socialistas, comunistas, e os países de terceiro mundo eram os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, países da América Latina, por exemplo, em sua maioria. E também os países africanos, tudo mais, e alguns países asiáticos também. O modelo que a União Soviética tinha era sempre de aumentar o território dela. Ela aumentava o território dela e normalmente o território dela ela expandia para países, por exemplo, que eram países pouco industriais, países onde não existia instituições tão bem desenvolvidas e ele controlava aquilo tudo. E naturalmente, nesse período, de 28 a 1960, ela cresceu 6% por ano. Então, criou-se uma ilusão de que esse modelo econômico soviético, socialista, era o regime correto, porque, poxa, aquele país não para de crescer. Mas o problema maior é que ele crescia não através do desenvolvimento da inclusão, ele crescia através da exploração daquela região, daquelas áreas que eram subdesenvolvidas. E, naturalmente, vamos pensar aqui no caso, pessoal, se você vai numa região que só tem barro, e aí você tira o barro, constrói, sei lá, uma casa, e a casa precisa de matéria-prima, ou numa região que só tem barro enorme, você constrói, por exemplo, começa a construir uma rodovia, trazer pessoas para lá, indústrias, isso naturalmente vai gerar um desenvolvimento, mas isso tem um fim, né? Isso não tem uma coisa eternamente. Então, e o modelo deles era um modelo muito fechado econômico, eles não permitiam também com que houvesse uma alocação boa dos recursos, ou seja, era tudo concentrado, né? A antiga União Soviética, que eram países até meio feudais, assim, no sentido que eles nem entraram naquele processo de industrialização, e a União Soviética trouxe aquilo tudo para ele, resultou num crescimento econômico massivo, mas não trouxe instituições econômicas inclusivas. Trouxe instituições econômicas que extraem daquilo, que você extrai os recursos, mas você não desenvolve. É um pouco daquela ideia anterior que eu falei, que a gente aprendeu na escola, né, de colônias de povoamento e colônias de exploração. Você, nesse caso, você não está criando uma maneira criando instituições para você incluir, entender o pluralismo daquela região, e sim trazer para você justamente explorar aquilo. E quase ninguém tinha propriedade privada. O que a gente tem hoje em dia, que a gente é uma ideia muito, muito boa que a gente tem de propriedade privada, né, que é a sua área e tudo mais, isso não existia naquela região, ou poucas pessoas dentro da União Soviética podiam fazer aquilo, só as pessoas em tese que eram amigas dos ditadores ou do ditador local naquele momento. Então isso criou um crescimento, mas não um crescimento genuíno diante da população, que se criou, aumentou o bolo, né? Mas não se criou um incentivo correto, por exemplo, para que as pessoas inovassem, para que as pessoas entrassem, né, quisessem arriscar, que é aquela coisa em economia que as pessoas costumam, por exemplo, a economia, o Keynes, que é um dos grandes pensadores econômicos, um grande economista, falava, né, que era o espírito animal, animal spirit, que é a ideia que traz com que o empreendedor continue a empreender, que é essa ideia do risco, que ele lida bem com o risco. E quando você tem instituições no capitalismo, isso permite com que as pessoas, né, elas possam se esforçar, elas possam fazer aquilo que deve ser feito e receber aquilo pelo esforço. É diferente um pouco da meritocracia, né, que estou dizendo só uma questão do risco-retorno, de você se arriscar. Você pode quebrar, claro, nem sempre você se dá bem, mas a ideia é de que pelo menos você encoraja ou permite com que as pessoas possam fazer aquilo, né? Isso na União Soviética não era permitido. E logo depois se percebeu que ela não tinha justamente as estruturas possíveis e só aumentou a pobreza porque as instituições não foram as coisas corretas. E eu quero fechar, seguindo aqui para fechar a nossa ideia, como é que a gente quebra o ciclo vicioso da pobreza. Isso não é impossível, mas isso é muito importante a gente olhar. Quando a gente analisa a história das instituições econômicas, como a gente pode criar um crescimento sustentável? Como é que a gente pode unir, por exemplo, a ideia econômica com a ideia de instituições políticas para que a gente possa criar algo plural, que a gente possa criar algo inclusivo, que inclui todas as necessidades de natureza de cada região? E como a gente quebra, por exemplo, as tendências ruins, porque a história não é algo determinístico, ou seja, só porque aconteceu no passado não quer dizer que isso vai se encontrar no futuro com essas ideias erradas ou ideias ruins. E tem a possibilidade de você criar
de você moldar justamente o desenvolvimento e quebrar o ciclo. E isso a gente já viu, por exemplo, se a gente analisa a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês já viram fotos e vídeos, a Alemanha é completamente destruída. Como é que um país que estava completamente destruído hoje em dia é uma potência? 60 anos depois, 70 anos depois, como é que é possível? Como é que se criou isso? Então, esse é o grande desafio que as instituições econômicas têm. O Brasil, por exemplo, é um outro exemplo. O Brasil cresceu também muito depois logo do aspecto militar que teve, da ditadura militar que teve no Brasil, entre o ano 2000 e o ano 2012, o Brasil teve um boom muito grande econômico. Então, como é que você fez isso? Como é que você encorajou isso? Como é que você criou as políticas econômicas corretas? Então no caso, o modelo do Brasil foi o quê? Você teve o Estado, o país cresceu, né? O país cresceu através de um incentivo maior fiscal, ou seja, o governo fez investimentos específicos que julgava-se correto, aumentou o crédito, ou seja, a possibilidade de pessoas acessarem o crédito, não aumentou o nível dos gastos públicos tão altos, ele controlou aquilo. O Brasil ganhou um aspecto, né, um crédito internacionalmente de bom pagador e de um grau de investimento. O país, isso atraiu muito capital de fora para o Brasil. A moeda brasileira estava valorizada, ou seja, melhorando o aspecto de importação, porque estava mais barato você importar as coisas. Tanto naquela época as pessoas viajavam, né, muito para fora. E isso foi excelente, o Brasil cresceu, foi legal. Mas o problema é que depois, no governo da Dilma, no primeiro Dilma 1, Dilma 2, ela tentou fazer a mesma coisa. E o cenário era outro. E esse que é o problema. Era uma política econômica que naquele momento, quando o Lula entrou no poder, que o Fernando Henrique fez as mudanças corretas, né, no Brasil, e o Lula entrou no poder, foram processos que já estavam se criando, né, de crescimento, e foram as políticas corretas. E só porque as políticas foram as corretas naquele momento, não significa que a conjuntura é a mesma para se fazer a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado, porque é o mesmo aspecto que eu falei anteriormente, de você entender, como eu falei anteriormente, o Brasil passou por um processo de ditadura e estava se desenvolvendo, e aí cresceu, né? Tem até aquelas fotos do Brasil voando, Cristo voando, né? E aí, só que o Brasil manteve as mesmas políticas que elas não eram mais, vamos supor assim, ela passou pelos gargalos de situações que eram necessárias serem modificadas. O que eu estou falando sobre isso? A reforma era necessária depois disso, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma política, para que o país continuasse a crescer. Mas não foi feito isso. Repetiram o mesmo processo econômico. Isso fez com que o Brasil errasse e deixasse de crescer e houvesse todos os processos que a gente sabe de impeachment, problemas de irresponsabilidade fiscal, por exemplo, né? Que a Dilma foi impeachmentada e tudo mais. Aí houve logo um governo depois austero que fez as reformas necessárias, fazendo um ciclo, né? Infelizmente um ciclo errado da economia, né? A gente vai aprendendo e vai entendendo que o que molda a história, né, são políticas boas, políticas ruins, e a gente vai aprendendo um pouco, mas não existe simplesmente a gente falar que vem através de uma cultura, da geografia, porque o país fala inglês. Realmente, se o país fala inglês, talvez é uma vantagem competitiva muito legal para uma pessoa que ela vai poder falar inglês, vai poder justamente conversar com, né? E não vai precisar, já vai ter uma vantagem em relação a outras pessoas, porque o inglês é uma língua muito importante. Mas isso não é um aspecto determinístico para fazer com que justamente um país seja o diferenciado. Então, o que é importante no curso da história é a gente criar instituições inclusivas e não de exploração, para que a gente possa aumentar a prosperidade do país. E isso não pode ser confundido, por exemplo, com ciclos de pobreza que não podem ser revertidos. Ciclos de pobreza podem ser revertidos, assim como ciclos, né, de crescimento, como a gente já viu na história, Império Romano, Portugal, por exemplo, que era um grande império, assim como a Espanha, assim como a Holanda, assim como outros países, né, que já vieram e vão vir, assim como hoje em dia os Estados Unidos seria o grande império, vamos supor assim, do mundo. E isso também são ciclos que vão acontecer, em que outros vão entrar e vão substituir, se os modelos não são modificados, se as ideias não se modificam ao longo do tempo. Pessoal, essa foi a ideia que eu trouxe para vocês. Eu queria agradecer a todo mundo. O vídeo ficou muito longo, mas eu acho que ficou uma coisa bem legal. E eu tentei explicar um pouquinho para vocês por que
por que algumas nações falham e outras crescem e quais são os grandes diferenciais disso. Esse não é um assunto fechado, mas é um assunto que eu acho que vale a pena a gente debater e desenvolver, tá bom, pessoal? Grande abraço a todo mundo. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de comentar, compartilhar o vídeo com um amiguinho, com um colega. Concordou, não concordou? Vamos fazer esse debate e vamos divulgar essas ideias para outras pessoas que talvez não saibam, né? E que talvez a gente possa sair do aspecto dogmático, né? Do que é bom, do que é ruim, para uma ideia política, esquerdista, direitista. Vamos pensar diferente, vamos pensar fora da caixinha. Vamos tentar trazer, não grite, melhore os seus argumentos. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Muito obrigado. E não se esqueçam, investir é para todos. Grande abraço.